Glória a Jesus. Convido a todos para nós estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, para nós aqui lermos a palavra do Senhor e trazermos a palavra ao nosso coração, conforme aquilo que Deus preparou para falar conosco nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Glória a Jesus. A partir do verso 1, vamos ler a palavra de Deus com muita atenção e reverência. Veja aí se alguém próximo a você precisa de ajuda para localizar o texto, ou se não tiver uma Bíblia, se você pode compartilhar para todos juntos lermos a palavra do Senhor, e após a leitura você deixa marcada, aberta a sua Bíblia no texto que iremos ler agora para meditarmos nele. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 em diante. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos encontrarem para acompanhar. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar-se. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra que temos lido. Querido Pai, queremos louvar o Teu nome, render-te graças, Senhor, pela tão feliz oportunidade de estarmos reunidos nesta noite na Tua casa e pela alegria de podermos também ler e meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, nosso instrutor, venha falar a cada coração, venha iluminar o nosso entendimento, nos dar sabedoria e graça para ministrar a palavra, para recebê-la e para aplicá-la à nossa vida, Senhor. Fala conosco e continua nos guiando aqui, nos dirigindo em tudo, para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu nome. Nós te pedimos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus, queridos irmãos, por esta noite que estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Deixe a sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos para trazermos aqui a palavra que o Senhor tem nos dado para esta noite.
Nós vivemos numa época onde a comunicação está muito facilitada. É muito fácil falar com alguém hoje em dia. Imagine que na época do Antigo Testamento, em que esse texto foi escrito, para falar com alguém que estivesse em outro lugar, era uma dificuldade. Tinha que mandar um recado, mandar alguém a cavalo, um pombo-correio, alguma coisa. Era difícil. Hoje, no entanto, nós temos aplicativos de mensagem que entregam em qualquer lugar. Você manda uma mensagem aqui, não sabe nem se a pessoa está nesse estado, nesse país, ou se está em qualquer outro lugar do mundo, mas provavelmente ele receberá esta mensagem instantaneamente. Antigamente, pais e filhos às vezes passavam muitos dias, meses até sem se ver, anos quando alguém ia morar no sudeste do país. Hoje as videochamadas são tão fáceis de fazer que você pode ver e falar com alguém muito facilmente. Há uma comunicação facilitada nos dias de hoje. Porém, quem manda uma mensagem para alguém, exatamente pela facilidade, ele também quer uma resposta logo. Parece que a pessoa manda uma mensagem e fica contando até 10 para ver se você responde. Se você não responder, ela já manda outra, ou uma carinha assim, e aí? Não vai responder não. Porque nós temos uma facilidade de comunicação e muitas vezes por causa disso uma resposta imediata é requerida. Os aplicativos hoje permitem até você esconder o sinal de que viu a mensagem para a pessoa não ficar ali cobrando, não ficar dizendo, ele viu, mas não respondeu. Mas fato é, queridos, que quem manda uma mensagem, quem fala com alguém, quer uma resposta. Você não fala com uma pessoa para ficar, como alguém diz, no vácuo, sem uma resposta desta pessoa. Qualquer um que fale quer uma resposta. E com Deus não é diferente. Quando Deus fala, Deus quer uma resposta. Quando Deus fala, Ele quer que quem ouve responda ao seu chamado, responda ao seu contato. E nós vamos ver no texto que nós lemos, que mesmo em tempos de silêncio, em tempos de frieza espiritual, em tempos de dificuldades, Deus chama pessoas para ouvir, para responder e para servir a Ele de acordo com o chamado que Ele tem para cada um de nós. O texto que lemos nos fala de um jovem que será chamado por Deus, e nós vamos ver de que maneiras Deus chama e prepara pessoas para servir a Ele, o que também é para nós nesta noite, porque o mesmo Deus que falou com Samuel, ainda fala conosco, ainda chama, ainda capacita e ainda requer que nós o sirvamos da maneira como Ele tem o chamado para cada um de nós. A primeira coisa que chama a atenção no texto aqui é que Deus chama mesmo em meio a um período de silêncio espiritual. Ao abrirmos o texto do capítulo 3 de 1 Samuel, nós nos deparamos com uma época em que diz que a voz do Senhor era raramente ouvida, que as visões eram muito raras, muito pouco frequentes neste tempo. Agora entenda, havia uma religião, havia um sacerdote e seus filhos trabalhando, havia um templo aberto, haviam sacrifícios acontecendo, havia muita religião acontecendo. Mas por que então estava esse silêncio tão grande de Deus? É porque infelizmente neste tempo a religião convivia confortavelmente com o pecado.
porque a palavra de Deus era rara, as visões também, porque na realidade havia um processo religioso, mas havia pouca gente que de fato estivesse buscando a Deus, querendo ouvi-lo para obedecer aquilo que ele tinha a dizer. Quando o texto nos apresenta o sacerdote Eli, ele diz que ele já estava quase cego, que ele estava sem enxergar. Isso é uma denúncia da sua cegueira física, mas também é uma metáfora para a sua cegueira espiritual. Porque nós vamos ver que no livro de Samuel, muitas vezes, as metáforas funcionam assim também. Eli já não enxergava mais o que estava de fato acontecendo espiritualmente no seu tempo. E havia agora um jovem que foi como que adotado por Eli como filho, né? Nós lemos aí, e no verso 6 ele chama meu filho a Samuel. Samuel não era filho legítimo, ele tinha Hofni e Finéias, 2 filhos sacerdotes, porém esses filhos não estavam nada bem na sua vida espiritual. Samuel era um menino que foi dedicado a Deus por sua mãe. Todos conhecemos a história de Ana, sua infertilidade, como Deus lhe abriu a madre e lhe deu este menino. E agora o menino Samuel está deitado no templo. Ele dorme dentro do templo, próximo à arca de Deus. Enquanto que ali parece que está em um outro lugar. E pela madrugada, ou no momento em que o texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aqui há uma referência do tempo, porque a lâmpada de Deus era o candelabro que era aceso dentro do tabernáculo. Era aceso à tardinha e era toda manhã apagada aquela lâmpada. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, quer dizer, o sol não tinha raiado ainda quando Deus chamou Samuel. Mas também aqui há uma ideia por trás. A lâmpada de Deus não tinha se apagado ainda completamente. Deus levanta nesse momento de escuridão espiritual um jovem para atender, ou que ele chama para fazer a sua obra. Porém, o texto nos diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Conhecer aqui não quer dizer que Samuel não sabia quem era Deus. É lógico que ele sabia. Todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha oração, todo dia tinha incenso lá no templo. Conhecer aqui fala de ter um relacionamento. Samuel não conhecia a Deus pessoalmente, não tinha ainda experiência com ele, não tinha ouvido a sua voz, não tinha ainda realmente uma fé viva em Deus. Ele podia até passar o dia na igreja, ele até dormia no templo, pertinho da arca, o lugar onde Deus manifestava a sua presença, mas ele não conhecia o Senhor. Porque há uma coisa que nós já precisamos considerar, queridos. Estar na igreja não é a mesma coisa de conhecer a Deus. Ter uma frequência na igreja não é a mesma coisa de ter um vigor espiritual. Ter carteira de membro não quer dizer que alguém está em plena comunhão com Deus, porque essas são coisas que nós precisamos desenvolver não apenas por meio de uma religião, mas por meio de uma comunhão com Deus, de um relacionamento com Ele. Se nós não conhecermos a Deus, não poderemos ouvir a sua voz, ou entender quando Ele fala conosco, ou saber o que Ele quer realmente de nós. O motivo de nós conhecermos a Deus é para poder saber qual é a sua vontade, para vivermos de maneira a agradar a Ele, e assim ter um relacionamento vivo com o Senhor. A palavra de Deus é fundamental para que haja vida espiritual. Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz que Deus antigamente falou de muitas maneiras pelos profetas aos pais. Mas nos últimos tempos, ele diz, nos falou a nós pelo Filho. Porque Deus veio se revelando até
que Jesus viesse para trazer a revelação maior de Deus, e a palavra de Deus é a grande revelação da sua vontade para a nossa vida, porque ela diz claramente, a própria Bíblia, que a profecia não foi produzida por vontade de homem, mas Pedro diz, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 21, que os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus fala conosco, nos capacita por sua palavra a vivermos um relacionamento vivo quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra, porque a palavra de Deus é a maneira como ele se revela a nós. Hoje, a maneira principal de revelação de Deus, então, é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia, você ouve Deus falando com você. Eu li a história de um casal que morava na Alemanha. A esposa era alemã, mas o marido era chinês, que ela conheceu lá e casaram-se. E um dia ela, querendo dar um presente ao marido, foi até uma livraria e perguntou qual era o livro que tinha lá em chinês. Ela queria fazer uma surpresa, levar um livro na língua do esposo. O único livro que tinha para vender na livraria em chinês era uma Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é de longe o livro mais traduzido do mundo, para quase todos os idiomas. Ainda há muito a ser traduzido, mas os idiomas falados pelas nações, todos já têm Bíblia traduzida. E ela não gostou muito da ideia, mas como queria agradar o marido, comprou a Bíblia em chinês. Levou, fez uma surpresa. Ele começou a ler a Bíblia. E ao que ia lendo na Bíblia, Deus ia falando com ele. Resultado, ele aceitou a Jesus como Salvador. Aí ela não ficou satisfeita porque não gostava de religião, resolveu ler a Bíblia dela em alemão, ou comprou uma Bíblia em alemão para ler, para refutar as ideias do marido. Resultado, aceitou Jesus como Salvador. Porque a palavra de Deus, ela é penetrante, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que ela é viva, eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra é poderosa e ela pode realmente restaurar a vida do homem. Deus estava agora falando com Samuel naquela madrugada para despertá-lo, para conhecê-lo, para obedecê-lo e para servir a ele. Mesmo em tempos difíceis, em tempos até de silêncio espiritual, Deus chama, Deus fala, Deus quer que nós atendamos a sua voz para servi-lo. E aí nós vamos ver que Deus chama Samuel exatamente para revelar a sua vontade a ele. O menino está dormindo e ouve alguém chamando: Samuel, Samuel. E ele prontamente diz: eis-me aqui. Levanta-se, vai até onde estava Eli. Parece que ali não estava dormindo dentro do tabernáculo, mas num lugar à parte. Ele vai até lá e diz: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli deve ter acordado meio assustado. O que é que esse menino quer? Uma hora dessa da madrugada? Não, não lhe chamei, vá deitar. E aquilo repete-se pela segunda, pela terceira vez. Somente na terceira vez é que Eli entende, é Deus que está chamando o menino. Parece que Deus fazia tempo que não falava também com o sacerdote. E ele disse: se alguém chamar. Veja que ele entendeu, mas parece que ainda tinha uma certa desconfiança. Não sei se é Deus realmente. Se alguém chamar de novo, você diz assim: fala, porque o teu servo ouve. O que chama a atenção nesse chamado, queridos, em primeiro lugar, é que Samuel aqui, que não devia ser mais uma criança, mas já um rapazinho, porque ele não é mais comparado com os filhos, mas ele é comparado com Eli, ele é contrastado com o próprio Eli. Ele já devia ser então um rapazinho. Ele era um menino que estava sendo criado como um levita, mas de fato não tinha uma orientação espiritual como deveria, porque nós vemos que o próprio Eli estava já num período de
declínio espiritual, e seus filhos então eram pecadores contumazes. Não havia um exemplo da liderança, mas Deus manifestou-se a ele, porque Deus, em sua graça, Ele pode chamar qualquer um, Ele fala a qualquer um, Ele se dirige a qualquer pessoa. Todo homem, toda mulher pode ser alvo do chamado da fala de Deus. Veja que Samuel nem entendeu que era Deus, mas ele estava pronto a obedecer. Ainda que ele pensava que era o homem que estava chamando, ele se mostrou alguém pronto a obedecer. Levantou-se e foi lá. Talvez se fosse nos dias de hoje, ele ia virar para o outro lado e ia dizer: não chame mais não. Ele vai lá. E chama a segunda vez, ele vai lá. Chama a terceira vez, ele vai lá. Era um menino realmente que mostrou-se pronto a ouvir um chamado e obedecer, embora ele pensasse inicialmente que era um chamado humano, mas era Deus falando com ele. E não há uma coisa melhor do que alguém que está pronto a ouvir e a obedecer quando Deus fala com ele, quando Deus fala conosco. E aí o menino volta para o seu lugar e de fato, quando ouve de novo a voz de Deus, parece que nesta quarta vez, nem somente há uma voz, mas uma presença de Deus mais forte no lugar, porque o texto diz: Deus veio ali, Deus esteve ali, e chamou Samuel, Samuel, e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. E o que Deus vai falar com Samuel? Deus vai renovar as promessas que ele havia feito contra a casa de Eli. Se você ler, eu peço que você leia em casa depois do capítulo 1, especialmente o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, você vai ver que Deus havia mandado um profeta para falar a Eli que iria trazer juízo sobre a sua casa, porque eles estavam em desobediência, seus filhos estavam em pecado. E Deus vai aparecer a Samuel e vai dizer no verso 11 diante: eu vou fazer uma coisa em Israel, que todo mundo que ouvir vai ficar atônito. Naquele dia eu cumprirei contra ele o que eu disse a ele que faria. Deus se revela como um Deus cumpridor de promessas. E quando nós conhecemos a Deus e as suas promessas, nós podemos ter certeza que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Se você tem promessa de Deus, se você conhece as promessas de Deus, se você lê na palavra as promessas de Deus, você pode ter certeza: Deus é aquele que cumpre aquilo que Ele promete. O escritor aos Hebreus nos convida no capítulo 10, o verso 23 da sua epístola, dizendo: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Deus sempre cumpre as suas promessas. É interessante porque Samuel é apresentado no verso 15, no outro dia, quando ele acorda, ele é apresentado como alguém que abre as portas. Mas na verdade Deus era quem estava abrindo as portas de um novo tempo, um tempo de revelação, um tempo em que ele iria falar e restaurar a sua voz naquela nação. E o que nós podemos entender aqui também, queridos, é que Deus não somente chamou Samuel, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Cada crente, cada um que foi chamado por Deus, Deus tem um propósito para o seu chamado na nossa vida. A grande questão não é se daremos um chamado, Deus nos chama. A grande questão é como nós responderemos ao chamado de Deus. Responderemos como Samuel, com obediência, com prontidão, com declaração de vontade de fazer aquilo que está sendo dito, porque quando Samuel diz: fala que o teu servo ouve, ele não está apenas dizendo, está entrando aqui pelos meus tímpanos, ele está dizendo: eu estou pronto a ouvir e a obedecer, porque ouvir a voz de Deus em 1 Samuel, nos demais capítulos que você pode ler, tem não só o sentido de ouvir,
para compreender a voz, mas ouvir para obedecer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. O chamado de Deus não é uma escolha, é uma resposta de cada um de nós. Deus apareceu a Isaías e o chamou, e a sua resposta foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Todos nós, queridos, temos um chamado de Deus. Primeiramente, um chamado para crer, para crescer na fé, um chamado para ler a palavra, um chamado para testemunhar de Jesus, um chamado para contribuir, para viver de maneira a honrar o Senhor, um chamado para sermos seus fiéis representantes aqui nesta terra. Alguns terão um chamado mais específico, para se dedicar ao ministério, ou para se dedicar à oração, ou para se dedicar ao louvor, a missões ou a outra obra, mas todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós recebemos um chamado daquele que nos chama e nos dá algo para nós fazermos. Quando nós entendemos isso, que fomos chamados por Deus, e se respondemos a esse chamado, como Ele requer de nós seremos sim verdadeiros instrumentos de Deus aqui nesta terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando funcionários de qualquer empresa, sendo crente, entendem que tem um chamado de Deus, eles vão para o trabalho, mas eles vão como crentes para cumprir o seu chamado, para falar de Jesus ali. Quando os jovens entendem que tem um chamado de Deus, eles podem ir para a escola, para a faculdade, mas eles vão ali para cumprir o seu chamado. Eles vão ali para agir como crente, e vão ali para, como crente, levar também a palavra de Deus, ou levar algo de Deus para aqueles que estão ali, porque todos nós, queridos irmãos, temos um chamado de Deus. Há um homem que ficou muito conhecido na história de missões, William Carey, um missionário que foi pregar, inaugurando aquilo que é chamado das missões modernas. Pela primeira vez, alguém sai do seu continente e vai até ao continente distante para pregar a palavra de Deus. Mas William Carey teve 2 filhos, e esses 2 filhos também se tornaram pregadores missionários. Porém, um filho chamado Félix, depois que já era um crente e um pregador missionário, recebeu um chamado da Grã-Bretanha para ser embaixador. E ele aceitou esse chamado. E William Carey escreveu no seu diário: Félix se rebaixou, deixou de ser embaixador de Jesus para se tornar embaixador da Grã-Bretanha. Porque ele agora entendeu, ele não está cumprindo o chamado que ele tinha. Mas nem todos são chamados para serem missionários, mas todos fomos chamados para nós fazermos algo para o Senhor. Porque Samuel atendeu ao chamado, mesmo pensando que era Eli. Porque quando Eli o chamou e ele achou que era o sacerdote, ele entendeu que Eli tinha autoridade sobre ele. Porque tinha autoridade, então ele levantou-se e disse: eis-me aqui, e foi lá para atender. Mesmo quando na primeira, segunda, na terceira vez, ele já entendendo que estava havendo algum equívoco, ou que, quem sabe, Eli estava brincando com ele, porque chamava, e quando chegava lá ele dizia: não chamei para deitar. Mas Samuel continuou atendendo, provavelmente porque Eli era seu pai adotivo, ele o amava. Então, porque ele tinha autoridade, ele atendeu a primeira vez. Porque ele o amava, ele atendeu a segunda vez, a terceira vez, porque tinha respeito, tinha o amor por aquele homem que estava lhe chamando. Se nós considerarmos que Deus tem autoridade sobre nós,
que Ele é nosso Senhor, e se considerarmos que Ele também nos chamou para amá-lo acima de todas as coisas, e se temos este amor por Deus a ponto de estarmos prontos a servi-lo, nós certamente atenderemos o chamado de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus. Porém, Deus nos chama para servi-lo de uma maneira que nós façamos a diferença no mundo em que nós vivemos. Deus chamou Samuel, Deus tinha um propósito naquele chamado, mas Samuel agora ele é apresentado em um contraste com Eli e com os seus filhos. No capítulo 2, no verso 12, você pode ler que os filhos de Eli eram ímpios, chamados aqui de filhos de Belial. Quer dizer, alguém que é rebelde, alguém que é desobediente, alguém que é mau, alguém que está fazendo algo que não agrada a Deus. E aí o texto também nos diz que eles não conheciam e nem honravam o Senhor. Mas espere, pastor, eles eram sacerdotes. Como é que, sendo sacerdotes, eles não conheciam o Senhor? É que nós já explicamos. Conhecer aqui não quer dizer que eles não sabiam que Deus existia. Quer dizer que eles não tinham um relacionamento vivo com Ele. Isso é terrível, queridos. Porque alguém pode estar até envolvido no serviço, alguém pode estar envolvido até na obra, mas não conhecer o Deus a quem Ele está se dedicando. Porque somos chamados não apenas para sermos religiosos, mas para termos uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento vivo com Ele. E lá no capítulo 2, o verso 17, diz que os filhos de Eli agiam de maneira leviana com as ofertas. Alguém trazia um sacrifício, antes que aquele sacrifício fosse apresentado a Deus, eles já queriam tomar. E aí o texto diz, tinha gente que nem estava querendo mais levar a sua oferta ao Senhor. E para piorar, no verso 22 do capítulo 2, Deus denuncia, por meio da sua palavra, que os filhos de Eli estavam tendo relacionamento com mulheres que viviam em prostituição próximo ao templo. Estes homens estavam vivendo deliberadamente em pecado, por isso Deus os rejeitou e até disse que iria matá-los. E disse que a casa de Eli, Deus iria riscar do mapa. Deus faz uma promessa terrível a Eli: ninguém da sua casa chegará a ser velho. O que significa dizer, todos irão morrer ainda jovens. E se sobrar algum, vai virar um pedinte, vai pedir esmola para poder sobreviver. E sabe de uma coisa, queridos? Se você ler o restante do texto, você vai ver que Deus matou os 2 filhos de Eli. Você vai ver que lá no tempo de Saul, os sacerdotes foram mortos da casa de Eli. Só sobrou um, e no tempo de Salomão ele foi deposto do seu cargo. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. Veja que esses homens, mesmo treinados nos rituais, nas cerimônias, orientados pela lei de Moisés, ainda assim, eles eram homens de um caráter maldoso, inescrupuloso, pecadores diante do Senhor. E o pior é que seu pai estava sendo negligente em tirá-los do carro e repreendê-los. E Deus vai dizer uma coisa que é muito séria. No capítulo 2, verso 30, Deus diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Porque você honra mais seus filhos do que a mim. Eu vou tirar a sua casa das minhas promessas. E aí nós vemos que Deus levanta Samuel, mas levanta como alguém que deve viver de uma maneira diferente. Samuel vai entrar num contraste, porque enquanto os filhos de Eli eram pecadores diante do Senhor, nós vamos ver que no capítulo 2, verso 26, ele
ele diz que Samuel crescia, que Samuel era crescendo no favor de Deus e dos homens. Enquanto esses homens eram sacerdotes infiéis, você vai ler no final do capítulo 3 que o Senhor manifestava-se a Samuel por meio da sua palavra. No verso 19 diz que ele crescia, que o Senhor estava com ele e que não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todas as palavras que Samuel entregou, toda a palavra que ele proferiu, toda a ação profética que ele fez, Deus cumpriu esta palavra, o que quer dizer que ele era um mensageiro fiel, um mensageiro que cumpria aquilo que realmente Deus lhe mandava dizer. E aí nós vamos ver, queridos, que enquanto Eli e seus filhos são removidos porque não cumpriram a aliança com Deus, Samuel foi chamado para ser alguém diferente, para servir, mas para fazer a diferença. Porque atender ao chamado de Deus é a melhor coisa que um crente pode fazer. Mas nós precisamos entender uma coisa: o chamado de Deus tem um preço. Quem o aceita não pode viver da maneira que quiser. Quem aceita o chamado não pode ter as prioridades erradas. Ele priorizou seus filhos em vez de priorizar honrar a Deus. Quem aceita o chamado de Deus não pode desconsiderar que há de prestar contas daquilo que Deus lhe entregou para fazer. É maravilhoso ter o chamado de Deus. É maravilhoso aceitar o chamado de Deus. Mas também há um preço, porque nós somos chamados para sermos fiéis e fazermos a diferença onde quer que nós estejamos. Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde quer que você ande, você foi chamado por Deus para ser um instrumento dele, um representante dele, o que significa que eu e você fomos chamados para sermos alguém que honra a Deus acima de qualquer coisa. Infelizmente, há muitos crentes que se envolvem em diversas áreas da sociedade e parece que esquecem que são crentes. Às vezes até não só esquecem, deixam de ser mesmo. E agora se contaminam com o meio que vivem. Estão falando iguais, estão agindo iguais, estão desonrando a Deus como as pessoas fazem por aí. Nós, no entanto, precisamos entender que o chamado de Deus é para que nós vivamos de maneira a fazer a diferença. Alguém precisa olhar para mim e para você, daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que observa em nós, daquilo que fazemos, falamos ou aparentamos. Ele precisa ver no servo de Deus. O texto vai nos dizer que Samuel agora é um homem de Deus, que todo o povo de Israel, de Dan até Berseba, ou seja, de uma ponta a outra nação. Se fosse no Brasil, diria, do Oiapoque ao Chuí. Todo mundo soube que Samuel era um homem de Deus, era um sacerdote fiel, era um mensageiro de Deus e que estava ali para fazer a diferença no seu tempo. Se nós olharmos o chamado do profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro, ele está diante do templo e tem aquela visão de um trono, e Deus assentado neste trono. Os querubins voavam e cantavam, ou diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante daquela visão, Isaías olha para si mesmo e diz assim: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem da boca suja, eu sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque Deus chamou Isaías para ser seu profeta, para falar, mas parece que a boca de Isaías não estava muito ungida, não. Parece que ele falava algumas coisas que não era para falar. Não sei se era porque dizia alguma palavra suja, porque
dizia palavras desagradáveis, porque falava algo com aspereza, não sei, mas ele avalia-se e diz: eu sou um homem de boca suja, de lábios impuros. Como eu posso ser um profeta de Deus? Eu vou morrer. Deus vai me matar. Mas quando Deus chama, Deus conhece as nossas fragilidades. Deus sabe as nossas fraquezas. Se você acha que conhece seu ponto fraco, Deus conhece muito mais. Mas sabe o que é maravilhoso em Deus, queridos? É que Ele está pronto a nos restaurar exatamente naquilo que nós somos mais fracos. Seu problema é na boca, Isaías, mas peraí que eu vou resolver. E aí o anjo vai com uma tenaz, pega uma brasa do altar e vai lá e queima os lábios do profeta. Mas veja como Deus é extraordinário. Não faça essa experiência em casa. Se você está com a boca suja, não pegue uma brasa e faça como o anjo fez com o profeta e vai dar errado. A brasa vai destruir seus lábios. Mas Deus não destrói, Deus corrige, Deus capacita, aleluia. Deus age naquilo que somos mais fracos e Ele age para nos trazer a restauração, de maneira que nós possamos ser seus instrumentos vivos, aquilo que alguém pode dizer que nos desqualifica para o chamado de Deus. Ele mesmo é quem pode nos capacitar. Qual é a sua desculpa? Qual é o seu problema? O que é que você tem a alegar? Não, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não tenho condição por essa razão. Pois cuidado que o anjo de Deus está observando a sua fraqueza, mas Ele irá restaurar se você disser como o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Antes que o profeta dissesse aquilo, certamente Deus viu o seu coração disposto a servir e o consertou e o capacitou para que ele fosse um instrumento de Deus. Samuel foi chamado para ser fiel no tempo de sacerdotes infiéis. Foi chamado para ser alguém que honra a Deus no tempo em que as pessoas estavam honrando mais seus filhos do que a Deus. Foi chamado para ser alguém que ouvia e obedecia a Deus enquanto as pessoas estavam vivendo em pecado deliberado. E nós, queridos irmãos, fomos chamados para atender a Deus e ser seus instrumentos no tempo em que nós vivemos. Há um tempo difícil também. O tempo que se falar de pecado é considerado alguém que está com preconceito. Falar de erro é chamado de negacionista. Falar de alguém que precisa abandonar uma vida que não agrada a Deus é tido por alguém como alguém que está ofendendo as pessoas porque não aceita elas viverem da maneira como elas querem. Mas é para este tempo que Deus quer chamar uma igreja que seja fiel naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que vive, naquilo que representa para a sociedade. Porque era difícil para Samuel acordar e entregar a promessa de Deus destruir a casa de Eli. Mas ele foi fiel e entregou a palavra do Senhor, tal como Deus lhe disse. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho no tempo em que as pessoas não querem ouvir nada que lhes contrarie, mas nós precisamos ser fiéis. Amém. Samuel descobriu que Deus podia fazer grandes coisas por meio dele, se ele atendesse o seu chamado. E quando você continua lendo esse livro, você vai ver que Deus fez coisas extraordinárias. Samuel ungiu o primeiro rei, o segundo rei. Samuel fez uma obra extraordinária de guiar esse povo espiritualmente durante muitos anos. Porque Deus estava com ele. E para nós há uma promessa. Cristo, o verdadeiro e mais fiel sumo sacerdote, ele prometeu estar conosco a cada dia para nos capacitar, para nos ajudar e para usarmos como seus instrumentos.
Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele também nos mostra na sua palavra, queridos, que vale a pena obedecer o chamado de Deus. Um dia Pedro, lá em Mateus capítulo 19, depois que o jovem rico vai embora, Pedro diz assim: Senhor, e nós? Deixamos tudo para te servir, o que receberemos? E o Senhor Jesus diz a ele: Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor de mim, Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, e no fim a vida, no porvir a vida eterna. E Deus está dizendo: vale a pena, aleluia, atender o seu chamado. Vale a pena ser usado por Deus. Vale a pena dizer: eis-me aqui, Senhor, porque Ele está pronto a nos usar, a nos capacitar, a consertar aquilo que em nós é uma dificuldade. Ainda tem recompensa para aquele que serve a Ele. Como Samuel, nós somos chamados para viver uma vida que faça a diferença neste tempo e que honre a Deus cumprindo a sua palavra. Porque ser crente é um chamado para a vida toda. Alguém pode ser médico e não cuidar da própria saúde. Alguém pode ser um profissional da área de limpeza e que a sua casa ser muito suja. Alguém pode ser um advogado e ser alguém que anda descumprindo a lei. Mas o crente não pode ser crente somente no dia de culto. Não pode ser crente somente na igreja. Não pode ser crente somente quando ele está vestido de crente. Não pode ser crente apenas quando ele está com a Bíblia na mão, porque o chamado de Deus é para nós vivermos em tempo integral, servindo a Ele, sendo seus instrumentos aqui nesta terra. Nós percebemos aqui nesse texto, queridos irmãos, como Deus chama. Certamente Ele tem chamado a mim e a você. Talvez não da mesma maneira que chamou Samuel. Talvez você não tenha sido acordado de madrugada algum dia pelo Senhor. Mas certamente Deus me chamou. Se você aceitou a Jesus, é porque você ouviu o chamado de Deus pelo Evangelho. E Deus também nos chama para nós servirmos a Ele e vivermos de maneira que o agrade aqui nesta terra. Deus chamou uma vez, Samuel atendeu, mas não como deveria. Deus chamou a segunda vez. Deus chamou a terceira vez, somente na quarta vez é que Samuel vai responder. Agora, faço uma pergunta para você dele. Quantas vezes Deus já lhe chamou? Você atendeu o chamado de Deus? Tem atendido o chamado de Deus? Se Deus mandou uma mensagem no seu WhatsApp, chegou ali, apareceu os dois tracinhos, está assim. Agora a questão é: como nós responderemos ao chamado de Deus? Podemos dizer agora não? Podemos dizer como Moisés chamou? Podemos dizer não, eu não posso? Ou podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, e assim cumprimos o chamado de Deus, aquilo que Ele nos chama para sermos e para fazermos para Ele aqui nesta terra. E se você está dizendo: pastor, mas eu não sei ainda qual é o meu chamado, então você pergunte ao Senhor, que Ele vai lhe dizer, que Ele vai lhe mostrar. Uma certa feita, eu e a irmã Dione em casa, sentindo uma necessidade de orar mais. Nós fomos orar, oramos sempre à noite, antes do dia, às vezes fazemos um culto doméstico, e dizemos assim: Senhor, nos desperta para orar mais.
Oramos dizendo: Senhor, nos desperta para orar mais. E fomos dormir. Irmão, Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração. Olha, de madrugada, não me pergunte como foi aquilo, que eu não sei dizer até hoje. Mas um tijolo de água mineral que estava em cima, assim, vazio. De madrugada ele caiu, não me pergunte quem foi que derrubou aquele botijão, que eu não sei dizer, mas ele caiu. Bum, bum, bum. Meu Deus, eu dei um pulo da cama. Fala-me, Deus, o que é que tem? E eu disse: tem alguém aqui de casa? Fala-me, Jesus, e agora? E eu fui lá acender a luz, fui na cozinha, tudo fechado, toda a casa já era gradeada, estava tudo fechado. E o botijão de água estava lá no meio da cozinha, vazio, tinha caído lá. E com a Jesus, que foi que esse botijão caiu aí? E na hora eu me lembrei: você não pediu para eu me chamar para cá? Eu me pediu para eu me despertar, para nada. Vai ver, hoje foi lá e tocou, chamou, e eu não atendi, eu disse: você vai derrubar o botijão dele. Fato é, queridos, que se nós nos dispusermos, Deus está pronto a nos capacitar, Deus está pronto a nos usar, Deus está pronto a fazer por meio de mim, de você, uma grande obra, que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado, conhecer na palavra, desejar ser um instrumento dele, e possamos responder não de qualquer maneira, mas responder como aqui foi orientado o jovem Samuel: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo, a tua serva está ouvindo, eu estou pronto a ouvir, a obedecer, a fazer aquilo que o Senhor quer da minha vida. E se assim fizermos, certamente nós seremos usados por Deus. Deus fará uma grande obra por meio de cada um de nós, para a glória do seu nome. Não é porque você é pequeno, não é porque você é novo, não é porque você é pouco capaz da sua avaliação. Deus chamou Samuel ainda muito novinho, mas esse homem vai se transformar nos maiores instrumentos de Deus da sua época, e certamente Deus pode fazer o mesmo comigo, com você, com qualquer um que esteja disponível para atender ao seu chamado, que possamos dizer então: fala, meu Senhor, eu estou pronto a ouvir, eu estou pronto a obedecer, eu estou pronto a fazer aquilo que o Senhor tem para mim. E assim, queridos, esta palavra esteja guardada no nosso coração, e nós coloquemos em prática para servir e honrar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.